Olá, queridos amigos, nossos espectadores. Como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Anísia da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior de autoconhecimento para entrar em equilíbrio. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie uma mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999 e, quem sabe, na próxima semana será a sua história que estará sendo reconstruída aqui no programa Reconstruindo Emoções na TV Mundo Maior. Todo sábado, às 19 horas. Hoje, nós estamos com uma convidada muito querida, muito especial, para vir, como especialista, falar sobre o caso que iremos contar. É a terapeuta Denise Reis. Olá, Denise, seja bem-vinda ao Reconstruindo. Oi, Iraci, olá a todos, é um prazer estar aqui de novo. Vamos reconstruir as emoções, né? É isso aí. A história de hoje é de uma moça que mora em Vitória, Espírito Santo. O nome dela é a Márcia Leni Ottor, que nos escreve lá de Vitória, Espírito Santo. Uma moça de 29 anos, formada em comunicação, e nos conta uma história dizendo que está ficando complexada. Olha só o que ela nos diz. Ela diz assim que ela se formou em comunicação, mas a princípio ela queria fazer medicina. Mas ela começou a achar que não era bem aquilo que ela queria e fez a opção por comunicação. Se formou, mas um pouco antes de se formar, ela também chegou à conclusão que não era aquilo que ela queria. E ela quis deixar a faculdade. E ela conta que sua mãe não permitiu. Insistiu, dizendo que, como faltava um ano apenas para ela concluir, ela deveria concluir essa faculdade para depois fazer outra, aquilo que ela quisesse. Ela disse que se formou, mas que não sabe exatamente o que fazer até hoje. Ela diz que sua mãe a chama de agressiva, porque ela não fica à vontade conversando simplesmente com as pessoas quando as pessoas perguntam, questionam, pede para ela explicar alguma coisa outra vez, e ela disse que ela se irrita e perde a paciência. E o fato da sua mãe a chamar de grosseira, exatamente porque ela não gosta de ficar de mimimi, de conversinhas, e diz assim, que sempre, quando ela tem que dizer alguma coisa, ela diz logo o que pensa, logo a sua opinião, logo o que acha a respeito de qualquer assunto. Ela não fica de conversas para agradar ninguém, para ser cordial, para ser sociável, simpática. Ela diz que se ela gosta, gosta, se não gosta, acabou. Ela diz logo o que pensa e ponto final. E ela diz que não sabe por que a mãe a chama de grosseira, só por ela ser transparente. Afinal de contas, o pai dela é uma pessoa
agressiva, uma pessoa grosseira. E entre o relacionamento do pai e da mãe, eles vivem falando coisinhas bonitinhas. Mas, quando o pai se irrita com qualquer coisa, ele passa a ser extremamente agressivo. E ela diz assim, ao invés da minha mãe, né, tomar uma atitude, a minha mãe se cala. E eu pergunto para minha mãe, por que é que você se cala e aguenta tanto tempo a grosseria do meu pai? Não entendo o que é que a senhora viu num homem tão grosseiro e aguentar ficar tanto tempo com ele. E a mãe diz a ela, olha, você só namora meninos mais jovens que você, exatamente porque você pode dominar, você pode mandar, você fala as coisas e eles calam a boca. Então, ou seja, ela está sempre sendo superior. E ela fala assim, já discuti muito na faculdade com professores, já discuti no centro espírita que eu frequentava, e eu fico tentando entender, porque eu não gosto de hipocrisia. Já li vários livros de Joana de Ângeles e ela diz assim, que, afinal de contas, é bom sentir raiva. Então, se raiva faz bem, por que é que ela tem que ficar de hipocrisia? E ela diz assim, se na doutrina espírita diz que a pessoa tem que ser boa, tem que fazer o bem, tem que praticar a caridade, ela fala que é contraditório, porque por que é que eu tenho que praticar a caridade se a doutrina espírita diz que Deus é justo e cada um passa aquilo que tem que passar? Então, se a pessoa está passando dificuldades, ela não tem que fazer a caridade, está passando dificuldades porque Deus quer. Então, qual é essa forma de hipocrisia de mostrar aquilo que não é? E ela fala assim, Iraci, eu acho que a minha mãe está precisando de ajuda. E eu acho que eu também estou, porque eu estou ficando com um complexo de agressividade, de grosseira. Ou será que ela tem algum transtorno? Então, Denise, a história aí da Márcia é complicada, né? Porque ela vem estudando a doutrina, ela fala uma coisa, ela fala outra, discute aqui, discute ali, e não suporta que ninguém contrarie ela. Como é que é isso? O estudo da doutrina, na verdade, não está sendo um estudo da doutrina, e sim ela tenta encontrar na doutrina aquilo que ela quer corroborar para as atitudes dela, né? Porque a doutrina, primeiro, ela não diz que o outro tem que fazer nada, né? Ela dá o caminho a gente escolhe se quiser. Então, a doutrina espírita, graças a Deus, não é uma doutrina que obriga ninguém. Ideal seria que se ninguém julgasse o outro, né? Uhum. Mas, e no caso da Joana falar sobre a raiva, a Joana fala realmente sobre a raiva, porque a raiva é uma potência, né? Com certeza. Ela é usada para que você possa mudar determinadas situações e ela, usada da maneira correta, ela é fortíssima, ela é uma força muito grande no ser humano, quando ele precisa mudar alguma situação e que impulsiona ele a tomar determinadas atitudes. Para não ficar ali na zona de conforto, vendo as coisas despencar. Né? Só que quando ela é usada, né, a gente nem chama muito de agressiva, mas através da violência, que é o mal que eu faço ao outro, aí sim ela está sendo usada de forma negativa, porque ela está ferindo a própria essência do ser, que é o amor. Exatamente. Né?
Então, me parece que até a própria forma dela enxergar a doutrina, no caso da caridade, que ela tem que ser quem ela não tem que fazer, ela está negando aquilo que ela é, porque todos nós nascemos para o amor. Tem uma negação de si mesmo ali. Ela não está encontrando ali a paz, o equilíbrio dela, por isso que ela revida, ela reage sempre ao outro. Ela procura uma retaliação sempre. Exatamente, ela reage com muita, ela fala, agressividade, né? Diante das circunstâncias que a contrariam. A Nise fala no livro dela, quando ela está discursando sobre a raiva, justamente sobre o transtorno, né, de controle, de explosão intermitente. Então, assim, é muito comum as pessoas que querem que o outro pense como ela pensa e quando ela é contrariada, ela explodir. Por quê? Porque ela está perdendo controle. Exatamente, né? Porque a pessoa não quer ser contestada. Não quer ser contestada. Não quer admitir que o outro pode ter uma opinião diferente da sua. Visto que os relacionamentos dela são com pessoas mais novas que estão debaixo desse controle que ela tem, que não contrariam ela, tipo porque assim, eu sei ela mais velha, claro, consegue ter um domínio da situação e faz com que o outro obedeça, né? Ali numa situação meio subserviente, né? Mas isso não resolve, isso não ajuda, e me parece que ela está num conflito muito grande. Um conflito grande e, assim, para ter um diagnóstico, né, ela teria que ir a um psiquiatra e a ajuda da terapia seria excelente, sim. Com certeza. Porque ela ia soltar muita coisa que, ao perceber a cartinha dela, ela traz lá da infância. Aquilo está represado, porque a gente percebe ali que ela está fazendo críticas ao relacionamento dos pais, que não tem nada a ver com ela, ou seja, não é da conta dela, né? Pai vai continuar sendo pai, mãe vai continuar sendo mãe, e se quiserem continuar junto como que é? De palavrinhas bonitinhas e agressões, é um problema deles. Né? Mas veja bem, Iraci, ela enxerga a sombra dela, que ela nega nela. Sim. Né? O pai traz de frente para ela, para que ela possa se ver no espelho. Ela critica, né? aquilo que ela faz. Então, assim, você vê que a questão dela que está, né, nessa forma de falar com o outro agressivamente é justamente o que ela fala que o pai faz com a mãe. E a mãe pedia para elas ficarem quietinhas e tal, quando o pai chegasse, porque o pai poderia bater nelas, né, ser agressivo com elas também. Então, era um medo da mãe. A mãe coloca panos quentes, né? É daquela que, assim, vai tentando deixar tudo da melhor forma possível para que essa agressividade não incomode. Mas a agressividade, ela quer dizer alguma coisa. Tem alguma coisa que não está certa. Tem alguma coisa que eu não estou gostando. Talvez a própria forma de agressividade é porque aquela pessoa está expondo e não está sendo contrariado, não está sendo colocado no lugar. Exatamente. Como essa pessoa cresceu, né? Como essa criança cresceu num ambiente que tinha uma educação agressiva, ela vai repetir isso. Né? O comportamento ele vai estar ali. Mas é muito importante, a Joana e a doutora Nise, elas vão demonstrando isso pra gente, que a gente possa perceber. Porque quando a gente percebe, ao invés da gente continuar com o atavismo, né, com os comportamentos que continuam a ser repetidos geração após geração, a gente encerra quando a gente começa a se questionar. Puxa, se eu não gosto da agressividade que eu estou vendo no outro, por que eu estou sendo agressiva com as pessoas que eu amo? Ou eu digo amar, no caso, os relacionamentos que eu tenho. Por que é que eu preciso revidar ao outro com uma violência no meu linguajar e não aceitar aquilo que ele fala? Então, se eu brigo no centro espírita, se eu brigo na faculdade, se eu brigo nos relacionamentos... É sinal que eu não sou mansa. Com quem eu estou brigando? É com os outros ou comigo mesmo? Exatamente, com certeza.
Então, ali ela precisa, através da terapia, soltar tudo isso, ver o que essa criança, né, lá atrás sofreu com essa agressão e o que ela está trazendo de volta o tempo todo para todo mundo, onde ela encontra nos seus relacionamentos sociais ou amorosos, ou seja como for. Porque ali, no caso, a mãe está vendo o comportamento dela Uhum. e está alertando. Talvez não esteja vendo ou não esteja alertando o comportamento do pai por algo que ela não diz, porque, afinal de contas, não é a mãe que está escrevendo, é a filha, então, né? Mas ela está se identificando com essas pessoas. E quando a mãe está dizendo que está vendo nela uma agressividade, mas não fala que está vendo no pai a agressividade, ela fala, como é que pode ver em mim E não ver nele. e nele que agride ela não está enxergando? Talvez o pai não deu abertura para ela falar. E a filha, como é filha, ela vai falar e ela vai alertar. Mas quando a gente lida com a sombra, quando a gente acolhe a sombra, integra a sombra, a gente tem a capacidade de transformar. Quando a gente nega a sombra, justamente ali que está o problema, porque aquilo começa a crescer dentro da gente de uma Exato. forma, tomar um volume que acaba nos dominando. E aí a gente explode. E ela está incomodada Está com aquilo. incomodada com aquilo. Alguma coisa está dizendo, não é só uma informação. Quando o outro te diz alguma coisa que é só uma informação, e você pode dizer verdade ou não é verdade, tudo bem. Mas quando aquilo te incomoda nesse nível, é preciso que olhe. Puxa, será que essa crítica é verdadeira? Será que eu realmente estou agindo dessa forma com o outro? E olha que interessante. Qual foi a faculdade que ela teve que terminar até o final? Comunicação. Comunicação. A dificuldade dela de se comunicar é muito grande. Então ela precisa gritar ao outro, ela precisa botar para fora através da raiva. A raiva é para mudar alguma coisa, mas não através da violência. Mas ela está usando para mudar o outro que está tendo um pensamento diferente daquilo que ela aceita. Então eu não aceito o outro, coloco a minha agressividade através de uma comunicação errada, né? Porque Exato. essa não é a comunicação que atinge o outro. Não. Se você grita, o outro escuta o grito, não escuta o que você quer falar. Então, o grito para o outro vai ter uma reação de não quero isso. E não de escutar. A conversa, a escuta, o se comunicar, ele precisa ter uma certa habilidade, sim, que a gente precisa desenvolver com o tempo. Tem que saber ouvir Claro, e saber se expressar. exatamente. Porque se incomoda a agressão do pai para com a mãe, ela não diz se o pai tem uma agressão com ela ou não. Mas se incomoda e a mãe está dizendo que ela tem isso, a obrigação da mãe é educar o filho e não educar o pai. Uhum. Então, em realidade, a mãe está ali cumprindo o papel, está mostrando, está alertando, está orientando. Mas a mãe não tem que fazer isso com o pai, porque ela não é mãe. A fase do pai ser educado era na infância. Né? Então, tem um... E ela Pois cobra É. essa atitude. Agora, a relação dela com as outras pessoas, quer dizer, como ela diz, ela brigava, discutia, batia a boca, enfim, com professores. Ou seja, é porque alguém está acima dela falando alguma coisa. Que motivo você tem para discutir com um professor? Se o professor está te explicando certo, está dando as diretrizes, você está aprendendo. Você está ali para se instruir. Então, ela não diz os motivos das discussões com o professor. Ela diz os motivos das discussões no centro espírita. É isso, ela diz, que discorda. Que ela discorda. Então, assim, se alguém discorda de mim, né, e eu sou a criança ferida do passado, eu vou ferir o outro, né, porque eu não quero ser contrariada. A criança ferida do passado quer ser amada.
É claro que naquela relação, provavelmente teve alguma falta de amor identificada pela criança, nem sempre isso é verdade, mas às vezes a criança identifica daquela forma. Porque às vezes busca mais atenção ou do que o outro. Ela diz que ela tem uma irmã, mas não diz a idade. Então, ela pode ter tido alguma. Ela disse que é mais nova, né? Eu acho que a irmã é mais nova. Isso. Ela pode ter tido, quando a irmã nasceu, não sei a idade que ela tinha, mas ter sentido aquele ciúme, aquela coisa. Ou mesmo medo, né, Iraci? Porque pelo comportamento da mãe, a mãe teve medo, ela passou o medo para as crianças. Fiquem quietas, senão vocês vão ser agredidas. Então, a criança, naquele momento, ela entende a agressão como falta de amor, fica com medo e a forma dela reagir agressivamente é a defesa que ela encontra diante das situações. Eu preciso me defender sempre do outro. Eu não entendo o amor. O amor, que amor? E aí no centro espírita, que é onde justamente ela faz a crítica, né? Onde Deus é justo e se cada um nasceu como nasce, não precisa de ajuda. Por quê? Porque cada um tem que se defender. Tem que aprender a se defender, que é o que ela faz o tempo todo. Ela aprendeu a se defender da forma dela. Ela está sempre armada, né? Sempre armada, sempre armada. E aí ela não consegue entender esse movimento de amor ao qual ela é convocada a fazer, que é o movimento de caridade, e diz que aquilo não é ela. Aquilo é ela, mas ela não está se vendo naquele papel. Porque o papel predominante nesse momento é o de autodefesa. Né? Mas é por isso que ela não está vendo, porque quando uma pessoa vê a outra passar um sofrimento, uma dor, que ela enxerga isso, é difícil, eu acho, que a pessoa ficar endurecida, né? E olhar para aquela pessoa e falar assim, pode sofrer mesmo, isso mesmo, Deus quis assim. Deus não quis assim. A vida é ação e reação. Então, se eu passo determinado sofrimento, ou melhor, sofrimento não, se eu passo determinado desafio que vai me gerando uma dor, é porque eu estou ou em provação de alguma coisa, ou estou espiando alguma caca que eu fiz lá atrás, não interessa. Mas, independente disso, não é Deus que quis, é a minha ação que gerou esse passo à frente. Então, ela fala como Deus quis, como se Deus está fazendo aquilo para castigar alguém. Olha, vai levar isso agora de troco. E não é esse... Estamos todos numa grande rede, todos interligados. Total. E a falta que o outro tem fala muito daquilo que falta no nosso coração se a gente não compreende, se a gente não tem empatia, se a gente não tem compaixão. Né? A gente precisa desenvolver algumas coisas dentro de nós. Exato. É como fala no Evangelho, né? Assim, não basta não fazer o mal, é preciso que se faça o bem, porque a falta do bem já é o mal em si. Então, a gente tem que olhar para isso, e se a gente ainda não desenvolveu a empatia, não desenvolveu a compaixão, até porque a falta de empatia também é uma característica de algum tipo de transtorno. Por isso que um psiquiatra é a melhor coisa para poder ali trazer as questões dela, porque ela não tem paciência, não termina as coisas até o final, né? Ela gostaria de fazer uma faculdade de medicina, não fez, a gente não sabe por que não fez, ou porque talvez faltasse a empatia, né, de cuidar do outro, ou mesmo não se visse capaz de fazer. E aí muda para a comunicação, não quer terminar de comunicação. Que para quem queria fazer medicina, mudar para a comunicação é longe, não né? É longe, não tem nada a ver. Tipo pois assim. é. Então, assim, tem que ver se ela não está com algum sintoma, transtorno de ansiedade. E aí perceber essa falta de paciência em relação ao que o outro diz, ao como o outro diz. Eu não tenho paciência para escutar o outro. Esse mimimi, essa fala do outro me incomoda. Então, ela precisa realmente ter um diagnóstico de um psiquiatra e depois mergulhar numa terapia onde ela vai trabalhar todas essas questões. E trabalhar isso
urge nesse momento, principalmente. A gente não pode deixar nada para trás. De jeito nenhum. Porque essas são Vai questões, crescendo. exatamente, são questões que afetam o nosso espírito, vai de contra o self. É o ego o tempo todo tomando a posição de comando e não o self, que é o que nos faz elevar, o que faz com que a gente evolua. Então, nesse momento, a terapia vai ajudar ela a se entender e aí ela vai ver que ela não precisa nem forçar uma mudança de atitude. As atitudes vão começar a mudar a partir do momento que ela vai se autoconhecer, que ela vai se descobrindo aos poucos e vai transformando aquilo que ela consegue no tempo dela, mas que precisa começar agora. Né? Não Exatamente. postergar mais isso. Porque, na verdade, ela está tendo um egoísmo grande, né? Porque o não saber, o não querer ouvir uma opinião diferente da sua é o espelho, né? Eu quero olhar para mim o tempo inteiro. Então, o fato da pessoa não querer ouvir o que o outro tem a dizer, da opinião de qualquer coisa, porque não está dizendo que o outro está fazendo uma opinião sobre ela, né? Mas é para ela refletir, olha só, ninguém no mundo é obrigado a ter a mesma opinião que eu, fazer o que eu faço e nem me amar. Né? Então, como que ela vai exigir, se ela tem namorados sempre mais jovens, acontece o quê? Ela não quer que alguém tenha um sentimento, uma emoção verdadeira por ela, mas ela quer dominar aquilo. Exatamente. E aí, quando ela fala de hipocrisia, ela não está usando a sua própria verdade. Com certeza. Porque ela está também agindo, pedindo para que o outro não tenha a verdade dele, né? Por isso que ele fica numa posição subserviente, e aí eu fico satisfeita. Mesmo assim, não é nem a verdade do outro, nem a dela. E se parar para fazer um comparativo, Denise, ela está agindo com controle e querendo impor a vontade dela ao namorado ou aos namorados, como o pai faz com a mãe. E o namorado torna-se submisso ao pai, como o namorado vai se tornar submisso a ela. Por isso que o pai, nesse caso, é a sombra. Então, ela tem que refletir um pouco. Né? Há um transtorno aí? Provavelmente é mais de um. Sim. Pelo que ela conta. E que precisa de cuidados, né? Precisa de cuidados. Tanto a doutora Anice quanto a Joana, elas sempre aconselham isso, né? Às vezes a gente não consegue enxergar, é difícil mesmo a gente enxergar. Até os próprios terapeutas, psicólogos, eles precisam fazer terapia. É uma regra desde que entram na faculdade. Por quê? Porque quando a gente está na nossa posição, o nosso ego mascara, né? Filtra aquilo que vem no inconsciente e diz, não, isso não tá bom, não, isso você não é culpada, não precisa pensar nisso, isso é culpa do outro. E projeta, e projeta, e projeta. Então, a gente começa a se perder, né? Deixando esse ego tomar conta de tudo, e aí a gente não consegue enxergar. A gente nega a sombra. Então, na terapia que a gente vai aprendendo a não projetar, olhar para a gente, que a causa das coisas que acontecem somos nós mesmos, né? Não é o outro culpado. E que a gente tem a nossa vida nas nossas mãos. Que antes de querer ter controle sobre o outro, o mais importante era ter controle sobre as atitudes dela. Né? Com certeza, as emoções, entender por que é que ela sente, né, esses rompantes agressivos. Se a mãe chama de agressivo, deve ser agressivo verbal, agressivo psicológico,
né? Mas, quando não cuidado, a pessoa adoece e pode passar a ser um agressivo físico. Exatamente, porque a gente sabe que algumas questões psicológicas, morais, né, elas vão se refletir no nosso corpo físico. Quando a gente não ouve, o corpo começa a gritar pra gente o que é que está acontecendo. Então, Exato. existem órgãos, partes do nosso corpo que elas traduzem bem aquilo que se sentem. Não é sempre. A doutora Anísia até fala no livro dela, né, que assim, às vezes, por exemplo, no caso da raiva, né, a psicossomática costuma dizer que é o não, o fígado mais afetado pela raiva, né? O rim é o medo. Só que assim, pode ser que não seja o fígado dela a parte mais frágil, né? Então, nós temos no nosso organismo partes frágeis, onde tem Com uma certeza. abertura para se instalar uma doença que pode ser ali, aonde seja Fragilidade, canalizado. ou físico ou genética, Exatamente. né? Adquirido Exatamente, ou genética também. Então, aonde que seja aquela parte a mais pronta para absorver aquela emoção não trabalhada, não reconstruída, que vai desembocar na parte do corpo para que o corpo se incomode, grite, diga, não quero isso. E aí ela vai começar a ouvir. Ela é nova, ela tem 29, né? Mas quanto mais tempo passa, mais vão fixando as coisas, né? A gente entende o corpo fluídico, né? O perispírito, o psicossomático, todo ali trabalhando, aos pouquinhos vai depositando até que a doença venha e a gente diz, puxa, por que eu adquiri isso? E é algo que ela diz assim, que ela estudou, leu alguns livros de Joana. Ela não fala se leu outras obras, né? Mas, quem sabe se ela ler outras obras para buscar compreender o que é dito, ao invés de julgar o que está escrito ali. Uhum. Porque até então, ela está julgando tudo, né? O que diz lá no Evangelho, ou sei lá quais livros que ela leu, e tirando aquilo que ela pode justificar. O que ela não pode justificar, ela taca pedra. Então, peraí, Marcinha, olha, meu amor, não adianta, né? Quando tá de frente com a gente abraça e vai ver o que vai acontecer, porque, né, a gente vai ficando, desenvolvendo uma resistência, e essa resistência vai virar uma dor para ela muito grande. Porque agora ela está dizendo que está ficando, né, complexada de ouvir que ela é agressiva. Ok, mas esse complexada não está nem significando nada. O que vai significar o passo, o que você vai fazer com isso. Porque ela tem que parar para... Porque tudo que vem de encontro com a gente é negativo, é doloroso. Às vezes você tem que olhar aquilo e falar assim, caraca, eu sou assim. Então, peraí. Enfrenta, né? Aquilo vai se diluir no momento que você enfrenta e entende. Porque quando você olha aquilo para enfrentar aquilo, você vai fazer uma seguinte pergunta. O que isso quer dizer para mim? Uhum. Não é? Exatamente. Você vê que ela tem alguns processos que vêm já de frustrações, né? Primeiro, não fez a medicina, né? Então, assim, você olha da forma que ela escreve, não encontro aquilo que eu realmente gosto. Mesmo que eu vá fazer agora uma outra formação, que é o que ela está querendo, ela nem sabe o que fazer. Como que alguém que não se conhece pode entender aquilo que é para ela, que vai trazer a autorrealização para ela? Exato. Então, é o momento de primeiro ela parar tudo e voltar os olhos para ela. Entender primeiro quem ela é.
De repente ela pode descobrir coisas maravilhosas Fala, que vou vão fazer trazer balé, eu adoro dançar, exatamente sei lá. autorrealização. Ou perceber que ela tem capacidade sim de fazer ainda a faculdade de medicina. E por Sim. que ela faria a faculdade de medicina? Que médica ela seria? Então, esse autoconhecimento é importante para que ela possa se descobrir e, de repente, ela vai ver a quantidade de potências inimagináveis que Ela estão está dentro dela. oprimindo porque ela não Tá. quer se ver, não quer fazer a abertura de tirar tudo aquilo que está abafando, Uhum. resolver aquilo para desafogar, de repente, uma preciosidade que está ali dentro. Exatamente, ela está amarrada. É preciso que ela se liberte, trabalhando essas emoções contidas, essas que ficaram no passado, sem culpar pai e mãe, e sim olhando para ela. Ela tem a vida dela nas mãos dela. Como Sim. a doutora Anise fala, a saúde mental está em suas mãos. O que você vai fazer com os seus pensamentos? Uhum. Com as suas palavras? Porque ao verbalizar uma palavra negativa e violenta para o próximo, é você mesmo que está se envenenando com aquilo em primeiro lugar, né? Exato. Então eu imagino a angústia que ela deve estar sentindo, sofrimento mesmo, porque a pessoa não consegue encontrar a sua felicidade. Os olhos estão virados para outras coisas. Ela olha para fora o tempo Exato. inteiro, né? Então começar a olhar para dentro, talvez se calar um pouquinho mais para começar a perceber o que ela tem dentro dela, o que ela precisa ouvir dela mesma. Porque se ela ouve da mãe dela que ela é uma pessoa agressiva, ao invés dela se revoltar naquele momento e tá dizendo que eu sou agressiva, é claro que eu não sou. Pô, né? Ao invés dela ter essa reação nesse momento, ela ouve e serena, entra para dentro dela e fala assim: quais são as minhas reações perante as coisas? Porque ela não tem ações, ela tem reações. Vem que eu dou de encontro. Uhum. Então, a pessoa assim tende a sofrer muito, né? Não tem como. Denise, em uma palavra, uma emoção para Márcia reconstruir as suas emoções. Paz interior. Ela está ebulindo, parece um vulcão, né? Que ela busque a paz interior dela através dos trabalhos de autoconhecimento. Vão ajudar bastante. Com certeza, é isso aí. E lógico, o que é tão importante, né? É acalmar procurando um profissional. Esquece o que a sua mãe ou os outros falaram. Já fez o tilim-tim-tim no seu ouvido. Agora procura um profissional. Vai a um psicólogo, uma psicóloga, vai a um psiquiatra. Então, vamos ver o que é que está. De repente tem uma química no cérebro que está acionando a tal agressão, que você não está vendo. Eu acredito que hoje fez você ver alguma coisa. Então é isso. Denise, obrigada pela sua presença, pelo esclarecimento. Foi muito bom estar aqui com a Márcia, né? Com Espero que a certeza. gente tenha dado boas dicas aí para ela. Na terapia não é tão rápido assim não, né? É. Deixar ela descobrir, mas a gente já fez, olha, já deu boas dicas. Né? E você vai botar para fora. É isso aí. Agora, após esse bate-papo, esse esclarecimento que tivemos com a terapeuta Denise Reis, que veio trazer um pouquinho mais de lucidez às suas escolhas, vamos ver o que a doutora Anise da Silveira tem a te dizer. O indivíduo, ao escamotear a raiva, só estará nutrindo-a cada vez mais, somatizando a outras situações e, portanto, avultando-a. É necessário compreender esse sentimento e trabalhá-lo para que não crie raiz e também nem venha se tornar
refém dele. A raiva positiva impulsiona o indivíduo e auxilia-o a autodescobrir-se para o seu crescimento. Ao passo que a raiva, quando negativa, ela destrói e, quando não trabalhada, abafada e ocultada, acaba por corroer o indivíduo, gerando transtorno físio-psicoemocional. A doutora Anísia é muito precisa, não é não? Por isso, leva a gente a refletir quantas vezes pegamos alguns textos, algumas coisas que encontramos escritas e de todo texto nós só pensamos uma frase ou outra que venha justificar as nossas atitudes. Se nós pegarmos o contexto todo, a gente compreende que não é justificando as nossas atitudes, mas é modificando as atitudes, porque o texto ele dá clareza, mas nós temos, infelizmente, esse hábito, tanto quanto a leitura que fazemos no Evangelho, em tantos livros, nós somente pensamos aquilo que vem justificar a nossa atitude, porque não queremos mudar, não queremos aceitar que não estamos tendo uma boa atitude, uma boa escolha, que estamos muitas vezes reagindo com aquilo que ouvimos do outro a nosso respeito, principalmente quando ouvimos algumas verdades até. Mas, ao invés de aceitar e buscar refletir o que eu posso mudar na minha vida para que a minha vida seja melhor, porque não adianta estarmos justificando o tempo inteiro cada uma das nossas atitudes. Ora, será que o mundo inteiro é que está andando na minha contramão? Então, ao avaliar, ao fazer um mergulho interior e ter conhecimento de mim mesma, quando eu sei quem eu sou, aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, eu tenho consciência da pessoa que eu sou, o que o outro fala não me incomoda, porque eu tenho certeza que eu não sou aquilo. Mas quando eu sei que o outro está falando algo e que é verdadeiro, mas eu não quero aceitar e nem mudar, eu prefiro me justificar. Então, tudo que o outro falar vai me incomodar, dizendo que eu sou agressiva, que eu sou ou ruim, ou que eu sou egoísta, seja lá o que for. Quando eu tenho consciência de quem eu sou, não me incomoda. Então é bom para a gente refletir um pouquinho mais sobre as nossas vidas e as nossas escolhas. Se você quiser participar do programa Reconstruindo Emoções, nos envie a sua história, o seu relato, o seu conflito para o WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado será a sua história que estará sendo reconstruída aqui na TV Mundo Maior. E desejamos a você uma semana de muita paz e muita luz. Beijinho carinhoso.